dia, coisas lindas! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, sejam muito bem-vindos. Se você não me conhece, passou a conhecer, meu nome é Daniel Brown e aqui no canal Brown e Fogo, absolutamente todos os assuntos diários, semanais a respeito de Botafogo para a gente debater. Antes de mais nada, vocês já sabem, cara, se inscreva aqui no canal, ative esse sininho que tá aqui para você receber todas as notificações dos vídeos. Se você não está recebendo as notificações, visita aqui o canal todos os dias. Eu tenho certeza que você deixou passar pelo menos 2 vídeos aí, porque eu posto pelo menos 2 conteúdos aí diariamente falando sobre o Botafogo. E é importante que você ative esse sininho, porque a partir dessa quarta-feira, cara, tem muito conteúdo interessante. O TBT do Brown vai contar com participação especial de jornalista renomado, o canal vai contar com entrevistas aí com ex-jogadores do Botafogo, xodó da torcida do Botafogo, ídolo histórico do Botafogo, então fica ligado, cara. O fim de semana aqui no canal Brown e Fogo tá absolutamente imperdível. Mas antes, a gente vai passar um pincel aí na situação semanal aí do Botafogo, de algumas coisas que vem surgindo aí ao longo dos últimos dias. Bom, vamos para o primeiro assunto, em relação ao atacante Vitor Rangel. Tava lá numa boa, tranquilo, foi um dia bem tranquilo ontem, sabe? E aí eu olho meu telefone e vejo uma notícia do Fogão Net. Botafogo anuncia que não vai renovar com o Vitor Rangel. A diretoria do Botafogo resolveu, não vamos estender esse contrato. Alguns nem sabiam, mas o Vitor Rangel, ele tinha contrato até abril desse ano, em tese até o fim aí do Campeonato Carioca. A gente pensava, o campeonato aí foi paralisado por conta de tudo que estamos vivendo, mas o Vitor Rangel foi emprestado ao Santa Cruz. E aí eu fico perguntando, precisa realmente de uma decisão, para você anunciar que você não vai renovar com o jogador? Mas eu explico, Isso daí tá num vídeo que a gente fez em dezembro ou janeiro, agora eu não vou lembrar, em relação a uma situação do Vitor Rangel que estava sendo cotado por um clube árabe, do mundo árabe, dos Emirados Árabes, ou da Arábia Saudita, agora eu não lembro, e o Vitor Rangel poderia, ser emprestado a esse clube e viria uma quantia em dinheiro para o Botafogo. Sim, o Botafogo podia até fazer dinheiro com o próprio Vitor Rangel. Então estavam estudando um contrato sendo prolongado até o fim do ano para poder emprestar o jogador e ganhar uma quantia em dinheiro. Não aconteceu muito por conta dessa pandemia, então o Botafogo decidiu não renovar o contrato com o atleta. Mas o que me chamou a atenção no título dessa matéria do Fogão Net foi o valor. Vou até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Um prejuízo que o Botafogo ia ter, e que alivia um pouco na folha, mensalmente de R$69 mil. Bom, a gente vai fazer umas contas aqui, já é assustador. Eu tenho certeza que você já regalou o olho, já soltou um palavrão aí no teu sofá, já balançou a cabeça, fez que não com a cabeça, quando você ouviu aí das minhas palavras que o Vitor Rangel ganhava aí, vamos arredondar, 70 conto por mês, Então, vamos estipular, se você pegar todo o gasto que o Botafogo teve contratando esse jogador. O Botafogo foi lá e tirou o atleta do CRB, no fim de junho, na verdade, foi praticamente em julho do ano de 2019. Aí ele estreou lá contra o Cruzeiro no Mineirão e durante todo esse prazo ele estipulou aí um contrato de 10 meses com o Botafogo, de julho até abril deste ano, Então o cara ganhando R$70 mil durante todo esse período. Se você fizer as contas, você pega julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, além do mês de abril também tem o 13º. O Botafogo teve um custo aproximado de R$760 mil com esse jogador. Ah, mas o jogador foi emprestado ao Santa Cruz, Até onde a gente sabe, Isso também consta, até na matéria do Fogão Net, o Vitor Rangel continuou recebendo o salário do Botafogo enquanto esteve no Santa Cruz. Santa Cruz tem uma folha salarial muito reduzida, Então a ideia, talvez fosse o Botafogo emprestar o jogador para o Santa Cruz e ter um clube árabe aí olhando o jogador, onde ele seria titular. No Botafogo ele não ia ter oportunidade nenhuma. E é nesse momento em que eu olho para vocês que falam, comigo, discutem, Daniel, o Botafogo não tem dinheiro, a culpa não é dessa gestão do Botafogo, do Mufarrez, do CEP, a culpa não é do Mais Botafogo, a culpa é do Maurício Assunção, Eu acho que se a gente for seguir esse raciocínio, a gente não explica como que a dívida, que já era alta, que já era ali de 800 milhões, ela desceu um pouco depois de adiantamento de verbas, lá em 2016, 2017, e aí pode no fim desse ano estar alcançando 1
bilhão de reais. E detalhe, sem gastar, né, de maneira exorbitante com grandes times. O Botafogo teve times limitadíssimos desde o início da gestão do CEP. E aí vai naquele discurso que eu faço desde que eu me entendo por gente, desde que eu falo com a parede, né? Eu não tô falando nem do Brown e Fogo lá no Instagram, eu não tô falando nem dos meus textos, eu tô falando desde que eu me entendo por gente, cara. O problema do Botafogo, além do dinheiro, claro, um clube que já tá endividado é difícil de você gerir, né? Mas o problema, além do pouco dinheiro, é gastar muito mal o pouco que se tem. Você pagar 70 mil por mês, é um salário barato. Barato quando você tá num clube que tem altos potenciais de finança, né? Um clube que está em crise, ele até os 70 mil, até os 50 mil reais, né, que você tem para gastar num jogador, você tem que fazer minuciosamente. Você pega 70 mil por mês e gasta com Vitor Rangel, que nunca foi titular em absolutamente lugar nenhum. O Vitor Rangel era reserva do CRB até o meio do ano passado, um jogador que tem pouco mais de 30 gols na carreira aos 27 anos de idade. Você pega e gasta 70 mil reais por mês com esse jogador, é brincadeira, né? Então a gente pega o Vitor Rangel, por exemplo, ganhando 70 mil, a gente vai dar uma olhada aqui na CLT, o Honda, que é uma estrela internacional, ganha 110. Claro que tem as bonificações e tudo mais, mas é uma diferença quase mínima, né, do salário de um para o outro, né? Aí você entende o que é o Botafogo, o que era a gestão do Gustavo Noronha, o que era a gestão principalmente de Anderson Barros, que é um endeusado por alguns, né, e eu nunca entendo o motivo, porque ele se dá bem com os jogadores, mas você vê os gastos exorbitantes, né, com jogadores horrorosos em todo o seu mandato. Ainda bem que esse cara já sumiu daqui. Agora vamos para o assunto principal, rapaziada, em relação à renovação contratual. Já fizemos um vídeo falando um pouco sobre isso, sobre o Fernando, sobre o Marcinho, mas agora a gente tem situações mais atualizadas, mais quentes em relação a isso tudo que está acontecendo. Enquanto a gente tinha aí uma situação de análise da prioridade, né, de renovação tanto do Fernando quanto do Marcinho, a gente tem uma renovação mais improvável em relação ao Marcinho. É muito difícil que o Botafogo consiga renovar com esse jogador, e mais bem encaminhada em relação ao Fernando. Então o Botafogo deve renovar com o Fernando e não deve renovar com o Marcinho. Essa é a informação de momento. Ambos possuem contrato até o fim de 2020. O Fernando, né, como ainda tem um mercado muito pequeno, é um cara que não tem o mercado na mesma vitrine, por exemplo, que o Marcinho, né? O Fernando estava com propostas de clubes da segunda e da terceira divisão da Inglaterra, né, mas isso daí ficou um pouco pausado por conta da situação que a gente está vivendo, e é um cara que surgiu agora, né, para o futebol, e não surgiu muito bem. O Marcinho, que também não surgiu bem quando recebeu as primeiras oportunidades, lá em 2018, depois da lesão dele, melhorou, começou a ter índices mais positivos e começou a chamar a atenção de clubes não só aqui do Brasil, né, foi sondado pelo Corinthians, pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, recebeu proposta do Internacional, proposta boa na mesa do Botafogo, que o Botafogo acabou recusando, e também recebeu sondagens de clubes do mundo árabe e da Europa. Pode ser que tenha outras sondagens aí que eu particularmente não saiba, mas a princípio é isso. E o que acontece em relação ao Marcinho? O Botafogo, ele vê a renovação do jogador com prioridade, né? Além de ser hoje o melhor lateral direito do Botafogo, ou lateral direito titular, se você comparar com os outros, com o Fernando e com o Bardegui, o Marcinho, ele é um ativo do clube. Ele é um dos jogadores que podem ser vendidos aí na casa dos 7 dígitos aí para o futebol, né, para vitrine europeia, para vitrine do exterior, né? Então, sinceramente, eu acho que é uma situação realmente que o Botafogo tem que priorizar. Mas o grande problema, além da situação do staff do atleta, que não deseja renovar com o jogador, que está fazendo até um jogo duro, talvez tenha propostas melhores, né, é até do próprio atleta. Talvez o Marcinho também não queira essa renovação contratual por enxergar que ele pode pensar no mercado fora do Brasil, né, ou algo do tipo. Eu só acho que o Marcinho, ele poderia olhar um pouco mais para o Botafogo, né, e analisar que o Botafogo, ele precisa muito desse dinheiro. Ele não é obrigado, né, não é obrigação dele, ele é um profissional, ele tem a opção de renovar ou não, se ele não quiser que ele seja feliz. Não tem obrigatoriedade nenhuma nisso, né, mas é uma situação em que eu, particularmente, claro que eu sou suspeito, né, eu sou muito Botafogo. Então, se eu tivesse na situação do Marcinho, eu olharia, pensaria 2 vezes, renovaria o meu contrato, mesmo que não por muito tempo, para ver se eu conseguiria ser vendido para um clube e dar uma boa grana, dar um bom pé de meia
pro Botafogo. Se bem que o Botafogo já teve essa oportunidade, né? Essa é a situação. O Botafogo já teve uma oportunidade de negociar o Marcinho e não aceitou. O jogador queria, o staff do jogador queria e ele acabou não sendo negociado pro Internacional. Isso pode ter desagradado o pessoal que representa economicamente aí o Marcinho. Portanto, eu vou colocar, cara, eu acho que é até arriscado eu falar nesse tom, mas eu diria que a renovação do Marcinho, ela é muito improvável. Ela é tratada dessa forma nos bastidores do Botafogo, né? Então, basicamente é isso. Para substituir essa situação, o Botafogo ele deve encaminhar, né, e deve acertar a renovação em breve do Fernando, né, para substituir esse algoz que talvez tenha aí, esse revés que talvez tenha aí com o Marcinho. Particularmente, eu não concordo. Eu acho que o Fernando não está no mesmo nível de futebol do Marcinho. A única coisa que eu acho eficaz em uma renovação do Fernando, dependendo do aumento salarial que ele tivesse, é que o Botafogo, ele poderia, né, depois que passar toda essa situação, ele poderia vender, fazer um dinheiro, mesmo que seja mínimo, com a venda dele para esse para essa situação do futebol europeu. Na Inglaterra, ele tem cidadania europeia, já jogou no Lille, tem mercado, tem esse pequeno mercado aí alternativo no futebol europeu. Isso, na minha opinião, é a única vantagem que o Botafogo pode ter nisso, porque se você pegar o rendimento do Fernando, cara, eu sinceramente eu fico com muito pé atrás. Eu não acho que pelo futebol dele ele seja merecedor dessa renovação. Bom, gente, então acho que conseguimos falar basicamente tudo o que temos para dizer em relação ao Vitor Rangel, ao Marcinho e ao Fernando. Fica ligado, cara, porque tem muita novidade a partir desta noite aqui no canal, cara. Vai ter entrevista com grandes jogadores, vai ter entrevista com ídolos. A gente vai ter o TBT do Brownie muito regado a histórias e participações interessantes, então é isso. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima. Valeu!